Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com o Leandro e o Pedro a respeito do OptiVet. Não é isso? Deixar vocês se apresentarem. Entendeu? Bom, eu sou o Pedro Mancini, eu sou médico veterinário oftalmologista, eu trabalho aqui em São Paulo, dedicado à oftalmologia veterinária há mais de 25 anos, e conheci o Leandro há praticamente um ano e pouco atrás, onde a gente começou a conversa sobre todo o processo de trazer toda a inteligência artificial que está pipocando no mundo inteiro agora, para a vida dos clínicos gerais, que tem uma dificuldade muito grande com a parte de oftalmologia. Porque o oftalmologista em si é uma especialidade, né, dentro da veterinária, uma especialidade que não atrai demais as pessoas, porque as pessoas que têm muita aflição com o olho, tiveram aulas muito chatas, muito maldadas e não instigaram a curiosidade e o desejo pela oftalmologia. Só que tem muito problema de olho. E aí o Leandro, que é o grande cara da IA, falou, bicho, e isso daí é um negócio que dá para ajudar muita gente, né? Hoje em dia, e bolou todo o lance da OptiVet para a gente poder ajudar o veterinário clínico a solucionar problemas mais simples ou até de complicação média, ou ele entender quando, meu, coisa está pegando e vai precisar de um cara especialista ali para botar a mão, sabe? Basicamente, a minha parte de introdução é essa. Leandrão. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Leandro Rondini. Por formação, eu sou administrador de empresa, só que eu já estou em projetos de TI há mais de 15 anos. E nos últimos projetos eu tinha desenvolvido já sistemas para o Ministério da Saúde em Portugal. No meu último projeto no Brasil, eu estava para a Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo, desenvolvendo melhorias em processos e sistemas. E, basicamente, eu comecei a trabalhar muito forte ali no governo com isso. E eu acabei me interessando pela área, apliquei para mestrado em alguns países e eu fui aceito aqui na Espanha, com mestrado em Inteligência Artificial e Big Data, tá? E nesse meio tempo, André, eu tinha conversado com o Pedro um tempo atrás, eu lembrei daquela conversa que a gente teve sobre a possibilidade de fazer diagnóstico utilizando imagem. E o mercado é uma tendência, hoje você vê que, basicamente, você vê muito isso, na verdade, pela internet, vários programas e projetos aí ao redor do mundo, de sistemas detectando câncer, sistemas detectando vários tipos de problemas de enfermidades, e aí me deu aquele insert, né? Como eu já estava vindo para fazer o mestrado, então, lembrei da conversa com o Pedro que a gente teve um tempo atrás, falei, Pedro, você é daquela conversa que a gente tocar o negócio. E foi assim, André, que deu início ao projeto OptiVet, e vamos falar sobre ele aí, então, hoje. E, obviamente, não deve ser fácil montar isso tudo, né? E de onde que surgiu assim, essa ideia de montar isso? Foi uma conversa, eu e o Pedro, a gente tem um amigo em comum, e um dia eu estava conversando com essa pessoa, e me deu um insight, porque eu li alguma coisa na matéria, André, e realmente eu tinha lido alguma coisa na matéria de internet sobre detecção de enfermidades. E aí foi um insight, eu falei, putz, eu tive um insight, conversei com a pessoa, ela falou, você tem que conhecer um amigo meu. E aí me apresentou o Pedro. E aí, a gente trocou ideia, falou, Pedrão, você acha que encaixa um projeto desse sentido? Aí falou, Pedro, é um cara profissional, tem 25 anos de área, sabe como é o dia a dia da profissão, conhece a dor do camarada que está lá na ponta, né, o colega veterinário que não é um especialista, é um veterinário comum, enfim, sem a especialidade de oftalmologia, e essas pessoas têm insegurança no diagnóstico, elas têm dificuldade de identificar, elas têm, assim, às vezes têm receio, às vezes têm medo, e o Optivet também vem para cobrir muito disso, sabe? De ajudar a auxiliar a pessoa no diagnóstico. É assim como toda a inteligência artificial, André, focada na área da saúde, basicamente, primeiramente, o que ela faz? Ela não substitui o profissional, tá? Em momento algum. Ela ajuda o profissional a detectar a enfermidade. Ou seja,
Ela como se fosse, às vezes eu penso que ela como se fosse um livro, sabe? Um mega de um livro grandão, que a pessoa vai lá, faz uma foto, você pode utilizar seu telefone celular para fazer uma foto do olho do animal, ela busca na nossa base de dados, faz uma referência daquilo ali e traz o resultado do diagnóstico. E assim, a acuracidade, ela é interessante porque, no nosso caso, a gente tem uma base de dados robusta que vem sendo trabalhada, e não somente a base de dados da inteligência artificial comum, tá? Por exemplo, você pode ir em qualquer inteligência artificial e solicitar um diagnóstico com uma imagem, ela vai trazer. Só que ela não é específica para isso, e é exatamente aí que mora o diferencial, que a gente tem uma base robusta, são mais de 10 mil imagens sendo tratadas, ainda a gente não está com todas elas no nosso arquivo, na nossa base, porém boa parte já subiu, e a gente tem uma base de dados robusta, ela é bem estruturada, e a ferramenta possibilita isso, a assertividade. Isso é o nosso foco para, então, para um médio e longo prazo. Tá? Na verdade, já vem trabalhando em cima. Ter uma acuracidade alta para que tenha uma fidedignidade, que a pessoa realmente tenha confiança no uso da ferramenta, que isso possa trazer para ela mais segurança, mais tranquilidade no dia a dia, sabe? Posso falar assim? Porque o que eu vejo, Andrezão, assim, que nem o Leandro falou, se é uma ajuda para o veterinário, não vai substituir o veterinário, até porque inicialmente nosso projeto aqui não é nem que um leigo que não é veterinário possa acessar a plataforma, né? Mas que essa ajuda oriente ele para uma área em que, pô, não é como assim, não é do dia a dia dele, né? Ou literalmente não vai de interesse. Uma galera não gosta de oftalmo, não entende, né? Eu não gosto de carro, eu gosto de mato. E eu encaro isso um monte de vezes. Então, assim, eu tenho meus amigos que eu ligo aqui, que entendem muito dessa área, e eu te ligo. Mas tem, de novo, muita gente, por exemplo, você está em Brasília, né? Em Brasília você tem alguns oftalmologistas, uma cidade bem grande e tal, mas você não acha fácil, né? Em qualquer. Você está numa emergência no sábado à tarde, putz, se em São Paulo é difícil, em Brasília é mais difícil. Imagina quem está no interior de Minas, entende? Então, esse cara, assim, meu, precisa de uma ajuda que seja, como dizer assim, seja uma boa ajuda, não uma ajuda, eu acho. Não tem uma ajuda, eu acho, ele tira na cabeça. Então, a ideia de ter toda essa uma máquina trabalhando, processando os dados, as fotos que a gente dá, todos os exemplos de fotos que a gente tem dos clientes fazendo parte dessa base de dados, ele vai levar para uma vida real. Então, meu, o cara que está lá no interior de Minas, no interior do Pará, vai poder falar, cara, tira uma foto do celular, faz a comparação, fala, beleza, isso aqui, a orientação está dada para salvar salvar o olho do bicho, sabe? Não precisa até vida, dependendo do doença que tiver. Né? Então, acho que esse é o lance que a gente tem aí com a Off-Vet. Corroborando o que você falou, Pedrão, inclusive, André, aqui na Espanha, que é onde eu estudo, são 350 veterinários oftalmológicos, aproximadamente, para 38 mil veterinários. Caraca. Uma população de 19 milhões de pets, só de cachorro e gato. 19 milhões. Porque aqui o cadastro do animal ele é obrigatório, né? Então, esse tipo de dado é regulamentado, você tem acesso. Então, se o camarada tem cachorro, ele tem que ter a licença do cachorro. Então, se tem o gato, você tem que ter a licença do gato. Então, é mais fácil de monitorar por causa disso. E é fato, você pegar aqui a cada 38 mil veterinários, você tem 380, oftalmologistas, pô, quanto é isso de proporção? A gente está falando de uma distância grande. Exato. Eu estava chutando um oftalmologista para cada 37 mil animais, pra você ter ideia. Então, eu acho que no Brasil também a proporção deve ser um pouquinho melhor, mas aqui, assim, Ainda não. eficiente também, né, Pedrão? Não tenho ideia. Eu acho que é muito menor, eu vou te falar, viu? Ah, sério? Olha que interessante. Não tinha a menor ideia aqui. Eu acho que é muito mais, até porque a gente tem muito mais veterinário, até porque tem muito mais gente, vai começar daí. Isso é verdade. Mas a gente tem muito mais veterinário, tem muito mais cachorro, com certeza deve ter esses 380 oftalmologistas em São Paulo, no Brasil inteiro. Máximo, para todo esse universo que a gente tem bem maior. Caramba, que coisa. Eu não tinha ideia, mas que interessante isso daí. É porque o que eu vejo... No Brasil são 17 Espanhas, pra você ter ideia. Coisa pra cacete. O que eu vejo muito, principalmente no caso
aqui que a galera acaba optando por especialidades que teoricamente têm maior visibilidade, né? E como você comentou no início, né? A oftalmologia é um negócio que ele é meio chatinho ali por conta dos detalhes. E aí, às vezes, eu acho que a galera fica meio que com preguiça de se dedicar àquele detalhe. Ou eu tô pensando meio errado? Não, cara, na verdade, eu acho que assim, eu acho que começa, cara, sinceramente, começa na faculdade, a aula é muito mal dada, tá? Eu estou formado há 26 anos. Na minha época, era projetor ainda, você chegou a ver isso? Era projetor, não era? Eu tô formado há Tinha um 23. slide, rapaz. Eu formei tem 23 Então, anos. então, cara, você é da minha época, bicho. Então, assim, cara, pra você tem ideia, ó, vou contar da minha aula de oftalmologia na faculdade de Patologia Cirúrgica 2, supostamente a professora era oftalmologista, ela não tinha uma, um slide para mostrar para a gente o que era o esquema do olho e explicar cada estrutura. Ela tinha que explicar e eu tinha que imaginar na minha cabeça como é que era um olho. E desenhou muito meia boca na lousa. Não tô de sacanagem. Pô, como é que alguém vai sair dali, daquela aula, e falar, cara, mano, eu quero fazer oftalmo? Eu não tô de sacanagem. Eu saí da aula, eu encontrei com o Rodriguinho, que era um dos meus melhores amigos ali na classe. Eu saí da aula, olhei pra cara dele e falei, Rodriguinho, eu nunca vou fazer oftalmo na minha vida. Tô aqui pagando minha língua há 25 anos. Cara, o estímulo é tão ruim que você não acha graça no negócio. Você já junta aquela aflição que todo mundo tem com o olho, porra, não vai dar certo. E isso não é só na minha faculdade, isso eu vi acontecer na USP, já vi um monte de faculdades ali, onde o professor que vai dar aula não é um oftalmologista, às vezes não está muito interessado, ele também já não gosta muito, então a coisa vai rolando, entendeu? Vira um negócio sem interesse. E aí junta uma estrutura pequena, que, tem muito detalhe, putz, a galera vai deixando pra lá, entendeu? Passou a dor, tirou a dor do bicho, já é o suficiente e taca a pau. E, obviamente, isso não vai dar problema lá na frente. E, Entendeu? Então, acho que, assim, consequência do problema é esse. e como é que vocês fizeram esse catálogo da base de dados? Bom, só corroborando, juntando aqui a tese do Pedrão aqui. Quando eu nem participava, não sou veterinário, também muito menos sou oftalmologista. Quando eu comecei a montar a base de dados, o André, aí eu vi aqueles olhos tudo zoado, eu falei, nossa, cara, que coisa horrorosa. Eu falei, talvez as pessoas não gostem porque é feio, né? Assim, eu achei Feio, por que isso não ele gostei parece. dele, cara. Eu falei, nossa, que coisa horrorosa, que coisa feia. Como é que alguém trabalha com uma coisa dessa, né? E aí, pô, Júlio, eu tô nessa aqui já faz uns meses, eu acostumei, cara. Eu falei, assim que deve funcionar na medicina, provavelmente. Você vai vendo, você acostuma e vira joelho, né? Bom, a base é assim, né? Uma base montada em É, CSV, e ela é distribuída. Imagina uma tabela, como se fosse uma tabela de Excel. Aí, para cada linha, você tem uma doença, um tipo de enfermidade. E aí, numa outra coluna, o que eu tenho? Os indicativos dessa enfermidade. E aí são várias árvores de decisões falando sobre aquilo. Então, são índices técnicos sobre isso. Aí chega numa determinada coluna que tem imagens que são respectivas sobre essa enfermidade. E aí são milhares de imagens. Então, o que você fez na sua base de dados? Então, existem diversos tipos de base de dados, tá? São bases de dados estruturadas e não estruturadas. E é uma coisa que um pouco do techniquez aqui de TI. E aí, como você tem uma base de dados não estruturada, que é o nosso caso, eu fiz o quê? Eu falei, mãe, então a gente vai montar como se fosse semi-estruturada. A base estruturada com os dados, e para cada tipo de enfermidade, por exemplo, conjuntivite. Eu tenho lá 25 mil imagens de conjuntivite, por exemplo. Todas classificadas por nível, por número, enfim, todas as possíveis classificações, e para cada enfermidade você tem uma base gigante de imagens respectivas a isso. Então, quando você faz uma foto de um olho, por exemplo, ele retorna o diagnóstico, porque ele vai buscar lá dentro
tipo de imagem, inclusive medindo pixel, esse tipo de coisa, ver se tem vermelhidão, tem opacidade, ele consegue distinguir, por exemplo, um olho seco de um olho sadio. E aí, pra você ter ideia, um dia desses eu estava com uma moça aqui no nosso programa de startup e falei, eu vou te mostrar funcionando. Inclusive, daqui a pouco eu abro aqui e compartilho funcionando com a gente, pode ser? Aí, o que eu fiz? Falei, eu tirei foto de 2 morangos, assim, tinha um monte de morango na mesa, uns petiscos, uns canapés lá, tirei a foto do morango, coloquei cachorro, idade tal, raça tal, não sei o quê, e dei clicar para gerar um diagnóstico. E aí eu fiquei feliz, porque o sistema reconheceu que não era um olho, falou, isso aqui não é um olho, ele reconheceu que era um morango. Eu falei, pelo menos ele tá sabendo o que fala, cara. O olho assim, tá muito arrebentado, né? Falei, como é que chama aquele cherry eye, né? Que é o olho cherry eye. Cherry eye. Eu já vi também, na hora que eu vi o cachorro com cherry eye, eu falei, cara, que é isso? É muito feio. Aí eu falei, acho que eu pensei que a galera não gosta de oftalmo porque é feio também, viu, Pedrão? Não é possível. Não, cara, tem umas coisas... Depois acaba gostando, é charmoso, sabe? Acaba gostando o negócio. Não, mas tem umas coisas que eu já peguei por aqui também, bicho, que É osso, né? É esquisito, cara. É esquisito. Aquelas coisas assim mais básicas, a gente até arrisca, né? Agora, quando já começa a complicar, eu já encaminho, falo, ó, procura, tem esse, vai lá e... Minha área é endócrino, então não tem nada a ver com... Deixa eu só adicionar um ponto aqui, André, que eu esqueci de falar, por exemplo, é que também tem um ponto que é interessante. Quando você vai fazer um diagnóstico novo, que a gente chama de new case, é o novo caso, dentro das possibilidades desse novo caso, você sobe 2 imagens, porque obrigatoriamente tem que ser 2 imagens, do mesmo olho, ou de ambos os olhos, enfim, o que tiver com problema. E assim, você vai ver que rolando a página, você tem opções de sintomas oculares e também sintomas da saúde do bicho e tal. Por quê? Quando a inteligência ela tem a imagem e mais as informações respectivas sobre aquilo, para ela é muito mais fácil. Falou, peraí, eu tenho uma imagem que parece tal coisa, porém eu tenho indicativos aqui que me remetem a determinada situação. Então, a nossa ideia que o aplicativo ele feche ele em 95% de acerto entre a primeira e a segunda decisão. Que é isso? Ele fala, o diagnóstico é esse, porém, pode ser isso. Então, ele sempre traz uma segunda opinião que é muito próximo ao que de fato é, ou assim, até eu testando junto com o Pedro, a gente testa sempre o banco, tá? E acontece o seguinte, por exemplo, que às vezes a IA alucina. E é verdade, às vezes ela alucina. Então, a gente tem que ficar toda hora corrigindo. Aí tem lá um mecanismo de feedback, por exemplo. Vamos supor que você subiu uma imagem, você sabe que é uma conjuntivite, e não sei porque cargas d'água, a ferramenta deu lá outra coisa. Então, você clica no feedback e fala, isso aqui é uma conjuntivite. Ele vai adicionar isso à base de dados e, através da linguagem de machine learning, ele vai aprender isso de novo. Então, na próxima vez que você subir isso dessa maneira, com essas características, ele vai fazer a leitura correta. E aí, quem é o especialista para fazer isso, no caso, é o Pedro. E assim, o oftalmologista, que é o nosso parceiro no caso, por exemplo, a gente está conseguindo aqui um agora na Espanha também, para fazer exatamente isso. Vamos fazer a validação do banco. Mas assim, são mais de, basicamente 500 validações que a gente tem nesse período aqui. Tem um nível de alucinação, sim, assim, um pouco, mas existe. É da ferramenta, tá? Isso é da inteligência até ela chegar num nível que seja extremamente acurado, certeiro, assertivo, exato. Mas assim, ainda leva um pouquinho de tempo, mas as respostas têm sido bem legais. Então, o Pedro está aí para comentar sobre isso também. Pode falar. Não, pode falar. A gente vai... Não, porque grande parte do que eu ia falar era assim, era o lance de alimentar muito, né, a máquina com as imagens que eu já tenho no meu computador, que eu tenho guardado, no meu portfólio de pacientes e tal, e selecionadas, né? Falei assim, beleza, as cataratas são essas daqui, vão aparecer dessa forma, tem 300, sei lá, hoje eu mandei para eles que tinha mais de 500 fotos só de catarata dos meus pacientes.
de úlceras de córnea, tem tudo que a gente você pode imaginar, os cachorros conseguem enfiar a cara onde não deve. Então, assim, tem 300 mil variações para facilitar a identificação da máquina para aquele quadro que vai vir na foto, né, do veterinário que precisa do auxílio, né? Então, essa grande parte do aprendizado, da construção desse aprendizado na máquina, vem por esse direcionamento dos diagnósticos, vamos assim, textuais e das fotos que são apresentadas para cada tipo de problema, né? Uhum. E ela vai ser uma ferramenta de auxílio, não é isso? Sim. É. A ideia é que a gente vai fazer um sugestionamento do tratamento de acordo com o problema, né, com a apresentação. Apresentou uma úlcera aqui, com um aspecto mais infeccioso. Primeiro a gente fala que o ideal é que ele seja encaminhado a um oftalmologista, porque, de novo, tem situações em que você não tem um oftalmologista à disposição. Então, se você não tiver um oftalmologista à disposição que em tese vai estar listado ali como alguma das possibilidades, a gente tem a possibilidade de fazer a sugestão lá do tratamento, sempre com um disclaimer de que, olha, isso aqui é uma sugestão dada por caso, então, sempre a descrição do veterinário é muito importante em relação à responsabilidade do paciente, né? Mas, de novo, né, tem que ser uma ajuda ao veterinário. Não posso só falar como é que ele se entende, entendeu? Tem que ajudar na resolução da situação, uma vez que ele não tem alguém, vamos dizer, que consegue passar lá, ver o paciente pessoalmente, entende? Porque essa é uma realidade que a gente tem que encarar, né? Não é em todo lugar. O carnaval que a gente acabou de passar uns poucos dias aqui, cara, nós temos com um veterinário em São Paulo, um oftalmologista em São Paulo. E como é que faz? Os cachorros não respeitam o feriado, eles enfiam um olho no arame qualquer hora que aparece, entende? Então, assim, tem hora que você precisa de uma orientação à distância e sim, é o jeito que tem que dar. É porque assim, eu costumo usar um pouco de inteligência artificial, mas, por exemplo, quando me surge alguma dúvida em algum caso, Uhum. então geralmente eu boto no meu prompt ali todas as informações que eu tenho, a- as possibilidades diagnósticas que eu tenho, exames e tudo, para tentar meio que, às vezes ali onde dá aquela travada, você tentar destravar e obviamente nem sempre tá ali no 100%. Né? Sim. Então a ideia seria essa, e conforme ele for sendo alimentado com essas novas fotos durante o uso, isso também vai indo para o banco de dados. Vai. E Uhum. vai ajudando a compor a base. Né? Quanto Porque mais. eu penso, desculpa interromper, porque assim, eu penso que essa alimentação constante das informações é muito importante, justamente pelo motivo com qual grande parte a maior parte, imensa maioria das fotos que tem ali, é do meu portfólio, vamos botar assim, porque eu falo, são dos casos reais, né, casos de livro, né, que o livro é sempre lindo, maravilhoso, super bem tirado, com baitas máquinas e tal. E a vida não é assim. Né? A máquina precisa aprender o que vai encaixar, vamos dizer assim, as fotos reais, né? As distantes, para que ela faça toda a melhoria. O ponto é que eu vejo assim, em relação ao uso de um prompt, vamos dizer assim, né? Para te auxiliar em casos mais complicados, eu acho que assim, um grande problema com a oftalmologia é, de novo, a gente tem alterações muito pequenas e uma estrutura muito pequena e que nem sempre você consegue ter uma visualização vamos assim, da alteração para poder descrever ela de forma adequada. Por isso que até no aplicativo na tela ali, ele tem a determinação de alguns sinais que são mais genéricos, que combinados eles levam, né, aquela árvore de decisão lá que o Leandro falou. Mas, de novo, voltando ali na parte da educação na faculdade, que a galera não está estimulada, você vai entender. Não, tem uma ceratite herpética. Meu, o que é uma ceratite herpética? Entende? Então não vai saber descrever isso. Mas as descrições ali que são orientadas ao celular, junto com a imagem, porra, aí o negócio vai dar certo. Entende? Porque a descrição do produto de como tá, ou tá branquinho, ou tá tudo preto, ou tá muito vermelho. Entende? Tem. O difícil realmente é o descrever em texto aquilo ali, né? Uhum. É. Porque, como eu comentei aqui, é o detalhe, né? É detalhe.
Essa é a mágica da imagem, entende? Essa é a mágica da imagem. A gente está trabalhando também, você nem ia falar com o Leandro ainda, se a gente podia falar essa parte do projeto, mas a gente está também correndo para desenvolver uma máquina que seja muito acessível economicamente para o cliente em geral, para tirar boas fotos do olho, que no final das contas acaba servindo para tirar fotos de pele, uma série de outras coisas. Porque os equipamentos que a gente tem para oftalmologia, além de via de regra, eles não gerarem imagens, né? Uma boa imagem de cano anterior, de córnea, essas coisas, são caros pra caramba. Caros mesmo. Assim, tipo, uma lâmpada de venda mais simples custa mais de 20 mil reais. Um cara que não usa todo dia o negócio, ele não vai gastar 20 mil reais. Entende? Então, a ideia é que eu tenha um equipamento bem mais barato, mas que seja realmente eficiente para tirar boas fotos e auxiliar ele no diagnóstico. Entende? Então, esse é uma outra parte que a gente está fazendo, mas como ele é mais... Ele é um técnico físico, né? Pessoa de vida, até inclusive um físico mesmo, que tem a diótica para trabalhar nessa parte, é um processo diferente, né? Em termos de produção, criação, essas coisas. Que é mais uma coisa que a gente tem para poder ajudar o veterinário a trabalhar melhor. Porque no final dos contos é tudo que a gente quer fazer, né, cara? Eu ia perguntar, você quer ver, Pedro, uma demonstração? Pedro não, André, perdão. Pode ser. O Pedro já vê o dia inteiro isso aqui, já. Tô até deitado, coitado. Ó, deixa eu compartilhar minha tela aqui também. E eu acredito que o complicado disso tudo também seja a própria programação em si, né? Porque... mais ou menos. Já vamos falar sobre isso. O que é complicado para você, o que não é complicado para você é quase impossível para mim. Você me bota para programar um bom dia que já não vai dar certo. Optvet.com? Isso. Tá bem legalzinho, né? Isso, ele foi feito de uma maneira responsiva, que é isso, ele funciona tanto no seu notebook, no seu desktop, como no telefone celular, tá? Ele não é um aplicativo, não ainda, pelo menos, não vi a necessidade de ser um aplicativo, por enquanto, mas assim, transformar também no aplicativo não é muito problema, não. A ideia é consolidar a ferramenta primeiro, fazer, essa ferramenta está consolidada, ela realmente... As pessoas têm que ver valor também, porque também senão não adianta nada a gente desenvolver uma tecnologia que, de repente, ninguém vê valor, aí também acaba sendo um problema. E a ideia é fazer a coisa, de fato, tracionar, ter tração, para depois executar essa parte. E aí, quando você faz o acesso, tem um acesso na página aí que você deve estar clicando nela, por exemplo. E aí, esse acesso aparece aqui para mim, eu sou administrador do sistema, então eu libero o acesso, você pode começar a usar. Posso usar aí? Já está disponível a tela? Pode sim. Então, vamos lá. Aqui, essa é a tela principal, tá, André? É o dashboard, que é onde tudo acontece. Como eu sou o administrador, então, para mim, aparecem essas opções aqui. Para vocês que são usuários, vai aparecer só o novo caso e o dashboard, tá? Daqui para baixo não aparece. Vocês têm a opção também, quando está no começo do sistema, a opção de escolha do idioma, português, inglês ou espanhol. Porque como é uma ferramenta pensada para ser digital, então a gente vai ter disponibilidade para todas as demandas. E como a gente está aqui na Espanha, obrigatoriamente eu tive que criar em espanhol. Principalmente ela começa em espanhol, você pode perceber aí. Aí eu estou aqui, ó, só que é um novo caso. Vou começar um novo caso clínico aqui, ó. Aí eu sou lá o veterinário. Ele pode usar a câmera, que é esse botão usar a câmera aqui, que funciona no telefone celular, tá? Você pode clicar que ele vai aparecer a câmera, a função câmera. Você consegue capturar a imagem do olho do animal. Aqui no caso, como eu estou no desktop, eu vou usar o upload, tá? Da imagem. Eu deixei uma imagem aqui já certa. Cadê a menina? Cadê aquela cara? Aqui, ó. Aí, ó, deixa eu ver esse aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui é o Bob, ó. E aí, eu tô aqui.
Vou subir a imagem do Bob. Você pode ver, não é uma imagem super focada no olho, tá vendo? Você dá para ver os dois olhos do cãozinho. Poderia ser, por exemplo, uma imagem muito, muito mais próxima do olho. E quando cai numa situação dessas, por exemplo, aqui, nessa condição, e aí o que você tem que levar em consideração? Provavelmente, aqui era para ele ter me dado uma resposta, por exemplo, de imagem com baixa qualidade ou baixa resolução. Eu não sei por que não apareceu, mas calma que o sistema é assim, tá? Vou dar um nome para esse cachorrinho aqui, o Rex. Ele é um cachorro. A raça dele, sei lá, parece ser um cavalier, se eu não me engano. Sim. Ele tem uma idade de uns 12 anos, sei lá, 10, tudo bem. E o olho afetado, no caso, são ambos. Aí, o que acontece? Eu vou baixando a linha aqui, tem aqui o nome do tutor e o contato. Isso aqui vai servir para eu colocar na minha base de dados na sequência, porque já alimenta automaticamente. E eu tenho as informações clínicas. Esse cachorrinho tem vermelhidão ocular? Não que eu veja. A opacidade ele tem, concorda? E aí, por exemplo, eu não sou um veterinário, nem veterinário, muito menos oftalmologista. Estou vendo como uma pessoa de fora, tá? E aí, pô, sei lá, eu não sei se esse cachorro tem catarata ou não, porque eu nem sei como é uma catarata. Então, beleza. Então, aqui alguns sintomas sistêmicos. Imagina, sei lá, ele tem lesão de pele, tosse, diarreia. Então, tudo que você alimenta aqui, André, isso vai para a base de dados que na hora que a inteligência artificial for fazer o diagnóstico, ela vai ler tudo, a imagem e tudo que foi colocado aqui. Por exemplo, eu posso colocar sintomas oculares que não estão nessa lista, eu posso adicionar aqui nesse campo. Idem aqui embaixo, ó, histórico clínico. Por exemplo, um dia teve lá, o Pedro subiu que o cachorro tinha tido a doença do carrapato. E isso impactava direto no tipo de enfermidade que ele tinha. Então, a inteligência tem que ver essas coisas. Ela tem que ter. Quando a informação está depositada ali no processo, a inteligência lê isso daí e vai fazer os cálculos dela lá em cima. E aí eu vou gerar um diagnóstico aqui agora. Aqui demora uns segundinhos, tá? É normal. Beleza? Já foi. Vamos ver lá o que ele devolveu. Então, eu tenho aqui. O que ele devolve? Então, eu tenho lá em cima as informações do cãozinho. Aqui embaixo, sempre o lembrança que nós somos um sistema beta. O que é um sistema beta? O sistema beta é um sistema que está em constante evolução. Ou seja, a gente está sempre treinando para deixar o sistema melhor. Por exemplo, eu tenho certeza que você já viu isso em algum outro sistema que você usou na sua vida, estava lá, a versão beta. Porque a versão beta, realmente é uma versão de testes e está sempre evoluindo. Qualquer coisa que você entrar a partir de hoje, dá uma olhada. Vai estar a versão beta. Boa parte das coisas tem. Aqui o diagnóstico para esse cãozinho foi catarata. Eu, particularmente, não tenho certeza se é. Mas, assim, o que o sistema está dizendo? Que ela é uma intensidade média e a confiança do sistema é alta, pelo que ele reproduziu de leitura, tanto da foto quanto do que foi imputado aqui embaixo. Aí, os achados clínicos: hiperemia moderada, pupila normal, opacidade corneal a 70% e o cristalino 80%. E está dando sem edema, que realmente, aparentemente, ele não tem edema ali. Daqui a pouco o Pedrão pode até melhorar nosso rolê, nossa conversa. Uhum. E aí, ele lança os diagnósticos diferenciais. Por exemplo, se não é catarata, que é o que ele realmente definiu, existem algumas outras duas enfermidades que podem ter um índice alto de acontecer. Por quê? Porque ela tem algumas características que são muito ligadas a isso, que no caso aqui é a úlcera de córnea ou a ceratoconjuntivitis seca, que eu provavelmente, se eu não me engano, deve ser alguma coisa nessa linha. Aí o plano de ação nesse caso, você vai realizar um exame oftalmológico adicional e considerar a consulta com o veterinário. Vamos supor, Pedro, André, que eu sei que essa doença não é catarata, eu sei que ela é uma ceratoconjuntivitis seca. Ceratoconjuntivitis seca. Então, você vai fazer o quê? Você vai reportar o erro. Clica, isso aqui, ó, é uma ceratoconjuntivite. Conjuntivite seca. Vou colocar tudo errado, mas tudo bem. Fica tranquilo. Aí, vai lançar algum comentário que seja necessário e envia. O que aconteceu? Esse caso aqui, especificamente, a gente testou na semana passada com essa mesma imagem, tá? Aí, o que aconteceu? Eu peguei de propósito um olho que eu sabia que ele ia dar alguma variação e coloquei, pô, isso aqui é isso aqui mesmo, ó, ponto. Só que, agora imagina que eu sou um veterinário
comum, não sou um oftalmologista, e o olho do cachorro está muito ruim, e o nível de urgência aqui na parte de cima, deu um nível alto. Então, de tal média aqui, ó. Opa, isso aqui deve ser uma coisa realmente grave. Eu posso clicar nesse botão aqui, solicitar parecer para o especialista, e o que ele faz? Ele envia esse caso clínico para os nossos oftalmologistas. No caso, o Pedro, no caso, quem estiver aqui na Espanha, ou qualquer uma das pessoas oftalmologistas que estiverem utilizando a ferramenta. Inclusive, a ideia, o André, é que para oftalmologista, essa ferramenta seja de graça. Por quê? Porque o oftalmologista, para ele, é interessante receber mais gente. Então, quanto mais veterinários utilizem a ferramenta, para o oftalmologista é melhor, não paga nada. Para ele é só receber demanda. Que a pessoa lá na ponta vai ter algum problema ou alguma dúvida, ou vai precisar entrar em contato com algum oftalmologista, e o sistema faz isso. Uma das coisas que o oftalmologista acaba ganhando é disponibilidade. Porque, por exemplo, quantas pessoas o Pedro visita na semana? 20? 30? Agora, se é digital, você não tem limite. Você pode receber 11 da noite, 10 da noite, bater o olho, vai dar sua validação, tal. Ou, realmente, isso aqui tá ruim, dá a medicação tal. Amanhã de manhã estou aí, alguma coisa assim. Então, você acaba deixando de ter limite geográfico e passa a ter limite de disponibilidade. Ou seja, a pessoa fez a análise, gerou o diagnóstico, e ela quer, de fato, utilizar a ferramenta, quer fazer um contato com o oftalmologista, clicou, executou. Pedrão? Não, mas acho que é isso mesmo, cara. Eu achei muito legal porque você mostrou justamente a parte ó, não está batendo, então a gente vai fazer a correção para que esse erro não ocorra de novo e o veterinário tenha cada vez mais confiança na ferramenta, né? Mas assim, o interessante é que ele deu catarata, mas também deu cerato aqui embaixo, concorda? Então, tipo, ele deu essa... A gente fala, os nossos 95% de precisão que a gente quer chegar, se ele não acertar no primeiro por causa de uma identificação, no segundo, no terceiro, tá ali, sabe? Só, opa, peraí, eu tô com... Vai gerar uma dúvida? Peraí, então, ou não é? E se deu qualquer variação, a gente ajusta o sistema e vai melhorando. Essa é a ideia. Cara, eu falo assim, a máquina está aprendendo, a gente aprende todo dia, sempre toma uma invertida todo santo dia no trabalho, todo mundo toma, não tem jeito. Mas a gente vai variar também da qualidade da imagem, né? Também, sim. Uma das coisas que contou nesse caso aqui, André, de fato, é a qualidade da imagem. Porque aqui, inclusive, esse safadão... Ah, não, eu coloquei both eyes. Ele devia apontar, não sei por que não apontou agora, é normal, isso acontece dos sistemas, tá? Vocês sabem como funciona o sistema. Ele deveria ter apontado que a qualidade é indevida. Ele faz isso, eu não sei por que agora especificamente não fez. E nesse caso é um olho que está relativamente pequeno, uma foto que dificilmente você consegue ver. Assim, se for ao vivo é muito mais fácil, claro, mas a máquina tem que ser treinada para chegar nesse nível, sabe? Para bater o olho aqui e saber distinguir. Mas a qualidade da imagem faz toda a diferença, entendeu? Eu posso até falar achando, tá? Sabe por que provavelmente dessa vez ela não falou isso? Porque como você já corrigiu ela da outra vez, ela já deve ter entrado ali, literalmente aprendido sobre essa foto, acredite ou não. Muito provavelmente. Sim. Muito bom. Bom, deixa eu deixar aqui. É bem interessante, assim, vendo ele na prática, como é que me parece que ser uma ferramenta de grande auxílio, principalmente como o Pedro estava comentando a respeito de locais onde você não tem essa disponibilidade de um oftalmo veterinário tão fácil. Sim. Sim. Né? E essa mesma metodologia, André, de análise por imagem, dá para ser replicada, por exemplo, para dermatologia, dá para ser replicado para qualquer outra análise de imagem que você tem, por exemplo, para tomografia computadorizada. Se a gente ensinar a máquina a ler, interpretar, entender, você consegue chegar nesse nível, sabe? Mas obviamente não substitui aquele olhar clínico. Ah, não. Ela foi feita para ajudar, ela é suporte. Né? E eu acredito que a ideia de vocês seja realmente tá alimentando com uma certa constância a base de dados para chegar nessa acurácia que vocês querem aí de aproximadamente 95%. Sim. Né? A ideia é alimentação diária.
Para eliminação diária. É ajuste todo santo dia, eu estou ajustando coisa aqui. E assim, a ideia é chegar num nível de precisão muito alto. Por exemplo, nesse caso que a gente viu, das 3 opções que ela forneceu, uma de fato era verdade. O Pedro conhece o caso porque foi um cachorro que ele tratou, inclusive. Até o Pedro comentou, por exemplo, de uma espécie de um manual de utilização, sabe? Como é que você tem que fazer uma foto? Como é que ela tem que ser? Sabe? Tem um exemplo de como ser feito. Em vez de o cara só olhar fazer, tem um exemplo do lado, a foto deve ser feita dessa maneira. Então, isso pode ser feito. Com certeza, isso vai ajudar muito na hora do diagnóstico, porque a qualidade da imagem ela vai ajudar. E creio que nossa assertividade também aumente bastante. E é isso, a gente tem procurado parceiros, não só aqui na Europa, como também no Brasil. Eu tenho conversado com pessoas aqui, Pedro também está fazendo um corre dele aí. E assim, deixar livre no programa, vocês têm muito contato com gente também, pessoal que tem interesse em participar. O projeto ele está em aberto, sabe? Ele está desenvolvendo, ele tem porta aberta na Europa. É assim, a gente pode trabalhar tanto aqui quanto aí. E isso creio que agregue valor para ambas as partes. Uhum. E eu estava aqui comentando a respeito dessa qualidade. Então, se você, por exemplo, conseguir fazer a foto mais restrita, por exemplo, só do olho, ela ajuda Muito, mais do sim. que se fizer de ambos, né? Então, você estava comentando a respeito de tipo um manual como deveria ser feita essas fotos, é isso? Perfeito, exatamente. A ideia é essa. Um Surgiu aqui videozinho de tutorial, né? Um videozinho de tutorial. Como fazer a foto, exatamente. Porque como ele tem a opção de ambos lá na relação, você já tem que carregar 2 imagens, carrega uma do olho esquerdo, outra do olho direito e bota ambos na lista lá que ele vai saber o que é. Obrigatoriamente tem que ser 2 imagens. Obrigatoriamente 2 imagens, porque você cria referência, porque às vezes uma imagem só não fica boa. Então a gente falou, não, vamos subir 2, porque daí não tem o que falar. Mas aí não adianta também subir 2 imagens ruins, né? Tem que subir 2 imagens boas. E aí acho que é o nosso maior desafio agora é fazer com que as pessoas entendam que usem a ferramenta que tem que subir com uma qualidade boa, de um jeito correto, de uma maneira correta. E para isso o tutorial que o Pedro lançou aí faz todo sentido. Uhum. E dessa base de dados de vocês, tem alguma que foi mais complicado de estabelecer e separar essas imagens? Porque, na verdade, assim, né, eu vou falar aí, Otávio, porque, na verdade, é meu dia a dia, né, cara? Então, assim, é basicamente pegar uma foto vamos assim, classificar ela dentro de uma pasta. Não é... O trabalho vamos dizer, é manual de você ficar puxando uma foto de uma pasta para outra, mas a identificação é automática, vamos dizer assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, até porque, tudo bem, tem muito paciente, mas eu falo, geralmente tem a foto dos pacientes mais, enfim, difíceis, ou problemáticos, ou traumáticos. Então eu acabo lembrando com bem mais facilidade de quem que é. Aqueles que são facinhos, graças a Deus a gente não lembra que passou por mal. Aqueles que você só apanha mais, aquela história que quem bate esquece, quem apanha nunca, né, nunca esquece. Quem bate não lembra, que apanha esquece. E como é que vocês avaliam o impacto disso dentro da rotina clínica? Aí vou falar eu também, tá, Leandrão? Porque, assim, aqui em São Paulo, e acredito que aí em Brasília é a mesma coisa, né? Você não tem um oftalmologista dentro da sua clínica o tempo inteiro. Então, você tem, sei lá, você vai atender um caso relacionado ao olho a cada 3, 4 dias, às vezes você fica uma semana sem ver, né? Então, você tem um oftalmologista lá dentro. Nem os hospitais em São Paulo tem. Tem períodos que a gente fica lá. Então, assim, considerando uma ferramenta dessa, é um caso que a gente pensa que ele tem uma rotina padrão, vamos dizer assim, de atendimento médico, de pelo menos uns 10 pacientes que ele atende todo dia, durante 5 dias da semana, 6 dias da semana, né? Porque o veterinário trabalha até sábado, então, você vai ser um paciente que vai usar aí pelo menos durante um mês, no mínimo, a gente acredita que uns 10 acessos cada veterinário vai ter. Porque dentro de um mês,
você, sei lá, agora eu preciso fazer a conta, mas tranquilamente aí você vai ter uns 10 casos de olho que vão aparecer. De casos mais tranquilos, casos mais complicados, associados aí ainda, né? Mas o olho envolvido ali, no mínimo, isso daí. E você acha que aí, com isso pode ser que a gente tenha uma redução desses encaminhamentos desnecessários? Porque o que eu tenho visto muito, e aí é uma das críticas que eu faço aqui constantemente a gente tem uma galera que já sai da faculdade especialista. E aí, vivência clínica zero, noção do que é básico, também beirando o zero. Isso é algo que eu reclamo e vou continuar reclamando até o dia que eu... Com razão. Né? E aí acaba que tem muito disso, né? Já chega a olho lá, às vezes é uma coisa que não necessariamente demandaria um especialista. Quando eu digo algo assim, seria assim, algo simples, Sim. né? Que poderia ser resolvido pelo próprio clínico. E aí já nem olha e já encaminha. Poderia reduzir esses encaminhamentos? Tenho certeza. Até porque, André, eu sempre falo, né? Seja eu oftalmologista, seja um endócrino, um cardio, um ortopedista, cara, quando chegam a gente aponta a corda, né? Eu tô para resolver um negócio, cara, mas você com 25 anos de experiência também, cara, não é da minha área, não vou mexer. Só que às vezes tem 3 caras me chamando, e 2 são coisas menos importantes que poderiam ser resolvidas. Você precisa de um mínimo de ajuda, né? E o terceiro ali, que foi o último que me ligou, perdeu o olho. Eu falo, eu tô lá, eu tô aqui, lógico, que é legal você entender casos simples, mais fáceis, no dia a dia é bom, tal, não sei o quê. Mas eu tô aqui, cara, eu tô aqui para ajudar a treta, né? Eu não tô aqui para pegar moleza. Eu tô treinado pra porrada. A porrada que ninguém pega, meu bom dia, filho. Entende? Então, essa é a ideia. Vai deixar as coisas mais tranquilas do dia a dia, que inevitavelmente, na minha opinião, vai fazer com que a pessoa até comece a se interessar mais. Porra, o negócio não é tão bicho de 7 cabeças assim. Começa a prestar mais atenção, melhora a qualidade de trabalho do próprio veterinário. E aí, a hora que ele vai saber identificar, cara, isso aqui não é para mim. Aí chama o Pedrão, chama o Carol, o Dart, que trabalha aí no Brasil, perto de ti. Então, assim, na minha opinião, vai fazer a gente ficar melhor, porque a gente vai trabalhar do que a gente está treinado, que é para a treta, entende? E isso que eu acho que é importante. É melhor para vocês, é melhor para a gente, sabe? Melhor para os pacientes. Então, aí, no final das contas, a ideia é essa. E a gente estava comentando aqui a respeito de que isso poderia ser usado também em outras especialidades, né? Porque a partir do momento que você desenvolve um sistema em que ele vai trabalhar ali com possibilidade de diagnóstico através da imagem, isso pode ser ampliado para outras áreas. Sim. É tudo custo de base de dados e treinamento, né? Quanto mais específico, mais treinado, mais capacidade de interpretação e qualidade da base de dados, quanto mais, melhor. E aí é treino, validação e treino. Não tem segredo, tem que ser feito dessa maneira. E Pelo menos o mais complicado é a validação? Assim. Definitivamente sim. Porque a máquina sabe a diferença entre vermelho, amarelo e azul. Bom, isso por pixel. E a combinação das 3 cores em determinadas condições. É isso que é o segredo. Então, a própria inteligência artificial já tem uma certa capacidade de análise. Só que a certa capacidade de análise dela é genérica. Então, quando você tem um produto específico, extremamente treinado, extremamente focado naquilo, quanto mais específico, melhor. E aí a ideia, se eu tenho um produto bom de oftalmologia, por exemplo, já é uma porta de entrada para outras variáveis de análise de dados de imagem. Então, a gente pode ir para outro segmento de repente. Então, tem potencial, o potencial é grande, o mercado é grande, André, o potencial é grande, porém, há necessidade de treinamento, especificação e validação. Isso tem que ser feito em larga escala e é um trabalho, diria que é o quebra-pedra do sistema, é isso, sabe? É o trabalho de formiguinha, né? É o trabalho de formiguinha. E aí, assim,
tem-se muito a ideia de que, beleza, eu alimentei com imagem, fiz ali como é que ela tem que responder e tudo, mas isso não é algo que foi feito rápido, né? Não, não. Assim, os bots de inteligência artificial, tanto as estruturas e bots, como as próprias definições de RAG, um pouco mais na tecnologia aqui, como ela é montada, essa base de dados, para responder de fato o que você necessita, da onde ela vai buscar, como processa, como você quer que entregue, e aí, quando ela pesquisa onde? Exatamente qual é a sequência que vai ser feito isso. E só falando da parte de tecnologia, não cheguei nem imagem ainda. E aí falou, putz, quando chega a imagem, que ela tem que fazer análise, que ela tem que executar todos os comandos e trazer a resposta que você precisa, realmente fazer isso leva um tempo. Eu estou aqui pelo menos há quase 6 meses fazendo isso, e assim, para deixar uma coisa plausível, a gente chegou num nível bom, ainda não é o ideal, mas a gente está trabalhando muito nisso para chegar num nível muito bom, que seja confortável para quem está lá na ponta, que se eu não consiga responder de primeira, na segunda ou na terceira, tá ali documentado, cara, dá uma olhada nisso aqui também. E assim, havendo dúvidas, o profissional lá da ponta pode entrar em contato com o oftalmologista, sempre a gente deixa um oftalmologista específico para isso, para esse atendimento, para essa tratativa. E, assim, demanda tempo, André, demanda recurso, demanda estrutura e tem que entrar de cabeça, Porque senão também não executa. eu imagino, da ideia, planejamento, programação, até efetivação disso, já tem quanto tempo que vocês estão nesse Seis processo, meses. né? Execução, 6 meses. Aí, então, conversa tem quase um ano. E aí, então, botar a mão na massa, construir, falar, vamos usar o quê? Qual vai ser o stack, ou seja, a estrutura tecnológica, o que eu vou usar? De back-end, de front-end, enfim, de tudo que a gente precisa de parte de execução de cálculo, de demanda, ou tudo que a máquina tem que fazer quando você solicita alguma coisa. Foi 6 meses trabalhando de mão na massa, dura assim, todo santo dia. Fora todos os testes para saber se o trem tá rodando direitinho, Sim, sim, bastante né? coisa. E, e tem a possibilidade de se, de se incrementar aquelas informações com o uso de materiais tipo tonômetro, para se colocar também essas informações ali ou não? Olha, a gente não tem isso no sistema específico aí, né? Porque, de novo, esses equipamentos, eles são equipamentos muito caros, né? O tonômetro, por exemplo, você paga entre 20 e 40 mil reais. E, cara, 20, 40 mil reais para comprar, para fazer um negócio de meio de pressão que não é o tesão do cara fazer isso, né? Vai comprar um outro equipamento cirúrgico que vai ser mais aplicável, sabe? Uhum. O cara vai comprar um equipamento de laboratório, alguma coisa que seja útil. Eu falo assim, equipamentos que vão retornar em dinheiro para ele. Um equipamento de pressão, um cara que não é especialista, com quantidade de que tem, ou que não tem a vontade de se tornar um oftalmologista, por exemplo, ela não vai comprar. Né? Tanto que comprar um equipamento desse, eu falo assim, às vezes a questão não é nem esse negócio de ser caro pra caralho, mas que o equipamento quebra também, né? Outro dia quebrou meu outro tonômetro, eu falei, puta, como é que eu trabalhar um dia sem esse negócio? Não dá, é impossível. Eu tenho um velhinho ali que segura a minha onda, mas até para eu comprar, né, o negócio demora semanas para chegar na minha casa. E não estou comprando fora do Brasil, compro no Brasil. Então, assim, é um sufoco. É tudo muito sufoco. Para você pegar um cara que não tem isso como o dia a dia dele, é difícil. O cara ter, sabe? E vocês Seria interessante. têm alguma perspectiva de quando ele vai estar 100% funcional? Leandrão, É uma versão. você. Ele é eternamente uma versão beta, né, André? Assim, eu duvido, por exemplo, que qualquer LLM da vida, ou qualquer inteligência artificial da vida responda 100% certo. Isso é fato. Até o próprio ser humano às vezes erra no diagnóstico, né? A ideia é que a gente tenha um suporte que seja extremamente seguro e confiável. E se a máquina não der conta de fazer análise, que tenha um profissional junto que te ajude a isso. Por exemplo, porque às vezes eu até me peguei pensando que no fundo, no fundo, no fundo, o que o Aftivec parece? Ele parece um livrão gigante. Você bota a imagem, ele vai lá e fala, ó, essa imagem parece com essa, os sintomas são iguais, tal, então muito provavelmente é isso.
No fundo, é isso que ele faz. Ele faz comparação de pixel. Tem mais amarelo, tem mais vermelho, tem mais cinza, a área é 80%, a opacidade é 50%, tá úmido, não tá úmido, ele consegue detectar esse tipo de coisa. Olha, esse olho tá seco, esse olho tem excesso de lágrima, e desse nível. Então, ele consegue interpretar em camadas, fazer essa validação, compilar tudo numa sequência e falar, isso aqui deve ser tal coisa. E lembre-se, a gente sempre reforça isso, ele não é uma ferramenta de diagnóstico, ele é um suporte ao diagnóstico. Então, isso que acaba ajudando, porque eu não posso, em momento algum, dizer que a ferramenta vai substituir o humano. Pelo menos não agora. Inclusive, eu estava vendo uma matéria, essa semana que eu vi, 342 casos de análises clínicas, eu até postei no meu LinkedIn isso daí esses dias. 342 análises clínicas feitas por IA e por profissionais com mais de 20 anos de formação, isso na área médica, tá? E não lembro qual a especialidade agora. Assim, o número de acerto da IA foi muito maior do que o acerto do profissional que estava no outro lado. E assim, não se vou citar a fonte porque não lembro, mas se qualquer um pesquisar aí, o índice de acerto da IA vem crescendo a cada dia. E quanto mais se alimenta, melhor ela fica. Então a tendência é que a coisa se amplie muito, chegue num nível muito bom, sabe? E a própria agilidade de comparação desses dados fica maior, né? Muito. E como é larga escala, a gente fala aqui de bilhões de dados, pô, imagina o quanto eu tenho de informação disponível, e daqui a pouco eu vou ter, é exponencial, daqui a pouco eu vou ter 10 vezes, 100 vezes mais, e por incrível que pareça, então a qualidade também, a assertividade, tudo isso vai aumentando. Você vai ter 100 vezes mais informação em um centésimo do tempo, né? Esse que é o lance. Essa é a mágica do negócio. Exponencial a coisa, né? E como é que vocês veem o futuro desses usos de inteligência artificial dentro das áreas da saúde? Inevitável. Inevitável, cara. Eu vejo como inevitável. Seja na saúde, na veterinária, na medicina, na fisioterapia, na odonto, é inevitável. É que Só nem... tem que saber quando, que vai. Agora quando, é exatamente isso. Uma hora vai nem acontecer. quando... Que nem lançar no Google. Mas você não vai mais na biblioteca? Fala, amigão, você vai. Mas você vai olhar o Google também. É inevitável. Inevitável. Não se dá passo para trás. Só se for para ir mais para frente, entendeu? E eu que estou aqui, por exemplo, desculpa até cortar, Pedro, eu que estou aqui no curso de IA, então, a gente está debatendo, por exemplo, esse aqui já até é meio antiguinho, esse case, que é quando o médico faz lá, você analisa a pessoa, você começa a falar e conversar com ela, o próprio sistema já vai capturando essa conversa, já vai transformando num texto, vai compactando, e já vira um diagnóstico, a anamnese que chama? Como chama isso? Não lembro. Anamnese. E aí, já vai compilando a anamnese, o cara não precisa escrever nada, ele só vai falando, ele ganha tempo na hora de escrever, ele melhora o seu processo de trabalho, a assertividade aumenta, a pessoa também participa da conversa, ou seja, tudo isso é compilado, ou seja, a inteligência está envolvida em vários pontos, né, do cotidiano, e não tem como, é o que o Pedro falou, ela vai entrar por cima, por baixo, do lado, ela vai entrar em qualquer ambiente que você esteja involucrado, desde que tenha tecnologia disponível, base de dados e internet, não tem como. Uhum. Em qualquer lugar. E eu acho que quando você tem bons usos da inteligência artificial, como é o caso de você juntar isso de uma forma, como vocês fizeram, para um sistema de auxílio no diagnóstico, é muito mais benéfico do que... Aí o brasileiro é mestre em fazer isso. Surgiu o trem para fazer vídeo, aí o brasileiro faz meme. Porque é o brasileiro. Ele vem, pelo menos vende, né? Ganha dinheiro com... Né? Então, assim, e a inteligência artificial, realmente, eu também acredito que ela veio, não tem retrocesso. O negócio, mas tem que se fazer o bom uso. Exatamente, desenvolvendo tipo de ferramentas desse jeito, porque senão o trem desanda. Né? Sim, sem sombra de dúvida. Porque o uso é infinito. É infinito. Se você não souber filtrar e colocar isso para funcionar de uma forma inteligente, aí a inteligência artificial não fica tão inteligente, por assim dizer. Né? Provavelmente você já use no seu dia a dia também, você acabou de falar há pouco, e é verdade, não tem como.
assim, não tem como, não tem passo atrás. Acho que a conectividade é de um tamanho que já não tem como. E quem quiser ter acesso ao sistema, como é que faz atualmente? Bom, digita lá www.oftvet.com, solicita o acesso, porque enquanto é fase de testes, basicamente a gente libera para veterinários, tá? Isso não é para um usuário comum, é para veterinário, é uma ferramenta para o auxílio do veterinário. E assim, por enquanto, como é fase de testes, ele não tem custo nenhum, inclusive para o veterinário oftalmologista que quiser acessar também, zero custo. E nessa fase, que a gente chama de fase beta, que é da validação, até enquanto se formar uma startup e realmente começar a tracionar, a gente está usando esses testes que as pessoas têm feito para atualizar nosso feedback também, nosso banco de dados, fazer a atualização do banco de dados, os ajustes e tudo mais. E é esse período que a gente está agora. Creio que o programa de incubação da startup vai até julho, então até julho eu estou envolvido com basicamente testar, vamos testar e melhorar. Para a gente chegar no meio do ano, por exemplo, a ter um produto que seja completamente acessível, que ele seja confiável e que ele possa ajudar as pessoas, os veterinários, praticamente a sua rotina do dia a dia. E redes sociais, para quem quiser saber mais? Acho que tem um link, a página do LinkedIn e tem o Insta também, né, Pedrão? Tem, é o oftvet.ai. Eu queria agradecer. Eu acho que realmente, eu achei bastante interessante. E não vou mentir, não, eu vou testar com alguns casos que eu tenho. Boa! Porque eu tenho pego. Manda feedback, viu? Manda feedback, André. Eu tenho Conversa, pego manda mensagem. alguns casos, são poucos, mas tenho pego. E eu acho que é uma ferramenta que pode ser bastante benéfica nesse caso. Porque aqui em Brasília, deixa eu ver, se a gente tiver uns 10 oftalmos, a gente tem muito, cara. Eu acho que deve ser por aí. Assim, tem obviamente, se não me falha a memória, tem uma clínica específica só de oftalmo, Certo. que eu fico até zoando de vez em quando, porque é até amigo meu, Mário Falcão, só que eu acho que ele não foi muito feliz na escolha do nome. Que chama Centro Veterinário da Visão. Até aí, beleza, mas eu sou velho, cara. CVV pra mim era outra coisa. Sabe? Então CVV na minha época era outra coisa, cara. Sabe? Então eu achei assim que a escolha do nome, quando você fala na sigla, não fica muito legal. Mas foi uma das primeiras a surgir aqui. Né? Ele tem uma equipe legal, mas. Cara. Porque eu lembro das propagandas do CVV no rádio. Olha lá. Eu tô velho, bicho, eu vou fazer 50 anos rádio já. Quando você tem que escolher o nome, você tem que pensar em tudo, até com você. Puta, pois é, que sacanagem. Sabe, ele tem uma equipe muito boa lá, mas veterinários volantes, oftalmo, a gente deve ter, acho que estourando uns 10. A proporção deu que de veterinário em Brasília, você tem uma ideia, mais ou menos? Cara, são mais de 5 mil já. A proporção ela é pequena, né? A relação de oftalmologista para veterinário. Porque nos grupos, geralmente, quando a gente pergunta de oftalmo, são sempre basicamente os 4, 5 mesmos. O resto acaba ficando mais focado dentro de clínica e tudo, então é mais complicado. Né? E aí eu acho que uma ferramenta como essa vai ajudar bastante nesses casos, principalmente, acredito eu, por exemplo, numa emergência, num plantão à noite, ou até num feriado que você precise tomar uma decisão de forma mais rápida. Sim. Né? Então eu acho que vai ser bem útil mesmo. Né? Estou muito feliz de ouvir isso, é verdade. Eu queria agradecer mesmo, e eu espero poder ajudar a divulgar bastante por aqui, porque eu acho que vai ser realmente bastante útil. Né? Como eu falei, eu mesmo vou testar, tem uns 2 ou 3 casos ali que eu vou ver
que eu vou testar. Muito bom. Beleza, Muito André. obrigado, cara. Muito obrigado Cara, pelo convite. Eu, esse- pessoalmente, fico muito honrado, cara, de verdade, porque a gente não vendo também. É um prazer imenso. Se Deus quiser, a gente vai voltar aqui ainda com muita novidade para vocês. André, brigadão de verdade, cara. Daqui da Espanha, olé. Obrigadão pelo espaço, pela oportunidade, pela conversa. E lembrar que a gente é uma startup ainda e, pô, tem bastante coisa para conversar. E não só testar. Vai conversar, chama aí, a gente tá no prazo, até o meio do ano para lançar e jogar no mercado e falar, pô, vamos para cima. Beleza? Tá, limite. Bom, queria dizer que aqui também a gente conta com o apoio do Ele Brasil. Temos estúdio de podcast, tem estúdio com chroma key, tem estúdio com cenário fixo, tem equipe de produção, equipe de marketing. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, o pessoal daqui do estúdio está à disposição e dizer que é isso. E até semana que vem.